Bom, o fósforo também faz parte das fontes de nutrientes que a gente tem dentro do sistema aquático, né? Dentro do ecossistema aquático, tá certo? Quais são as fontes de fósforo, tá? Eu tenho as fontes que são externas, como eu já falei para vocês, que são aquelas fontes alóctones, e também tenho as fontes autóctones, né? As alóctones, elas entram no sistema aquático através do solo, né? Através das plantas, de esgotos e do próprio ar. Então, quando essas fontes de fósforo entram dentro do sistema aquático, nós consideramos esse fósforo como fósforo orgânico dissolvido, tá? Os organismos utilizam esse fósforo juntamente com o nitrogênio, né, em sua biomassa, e uma vez que eles morrem, eles começam a ser degradado, ser decomposto, né, formando o, o fosfato que é particulado e que fica no sedimento, né? Através das mortes desses organismos, através das excreções, né? Das fezes, enfim, tá? Então, esses organismos acabam formando, a partir daí, então, um fósforo inorgânico dissolvido, né? Vindo de um fósforo orgânico dissolvido, tá bom? Então, enquanto ele está sendo utilizado pelos organismos, né? Ele é orgânico, e depois que esses organismos, então, eles acabam senescendo e morrendo, ele se torna um fósforo inorgânico, tá certo? E esse fósforo, ele pode ficar disponibilizado na coluna d'água, ou ele pode ficar no sedimento de forma particulada, né? E ele só vai ser transposto para a coluna d'água no momento em que esse sedimento ele é revolvido por de alguma forma, de uma forma mecânica, ou mesmo uma tempestade, uma tromba d'água, né? Coisas que vão movimentar esse sedimento e disponibilizar esse fósforo que está ali quietinho no sedimento, tá certo? Bom, a importância do fósforo, assim como o nitrogênio, eles são armazenadores de energia, né? Porque é o fósforo que forma a adenosina trifosfato, né? Que é a molécula de ATP, tá? Estruturação da membrana celular através dos fosfolipídios. Todas as células possuem, né, uma camada fosfolipídica, né, composta por fósforo e gorduras, lipídios. Então, tudo que é vivo tem fósforo. E eles precisam do fósforo para poder constituir a sua biomassa. Nos ambientes aquáticos, também, assim como o nitrogênio, é considerado o principal fator limitante de produtividade. É o principal responsável pela eutrofização artificial. Tá? Uma coisa interessante de se falar é que quando a gente faz as análises, né, e de nitrogênio, né, que a gente acabou de ver, nitrito, nitrato e amônia, e nitrogênio total, né, que é a somatório, né, de todas essas formas, e o fósforo. O fósforo, apesar de ele ter todas essas formas que está aí, a gente utiliza para a liminologia. É muito comum a gente utilizar o fósforo total, ou a gente também faz análise do ortofosfato, tá? Porque o ortofosfato é a principal forma de fosfato assimilada pelos vegetais aquáticos. E vocês vão ver que naquele índice de estado trófico, a gente utiliza esse dado, o dado de fósforo. Apesar de que o processo de eutrofização se dá pelo nitrogênio, né, pelo aporte de nitrogênio e de fósforo num determinado local, quem é mais utilizado para definir
atrofia de um ambiente é, sem dúvida nenhuma, o fósforo, tá? Vou mostrar uma tabela mais para frente para vocês. Aqui é a classificação, né, uma figura que mostra a classificação das diferentes formas de fosfato, né? Fósforo, a gente fala fósforo, mas na verdade é fosfato, tá? Que está presente nas águas continentais. Então, como a gente faz aí em laboratório para poder separar essas formas que se apresentam o fósforo, o fosfato, então está mostrando aí, né, o lago, sendo retirada uma amostra de água daquele lago, né, e ela passando por um processo de filtração, né, para esse processo de filtração se usa uma bomba a vácuo, né, que não está mostrando aí, mas é ligado naquele caninho que está ali no Erlenmeyer, né, e a água é filtrada por uma lâmina de porosa, né? Esqueci o nome dessa lâmina. É um filtro de fibra de vidro, tá? E aí a água passa por esse filtro e aí a gente tem a separação, né? O que ficou no filtro é o fósforo inorgânico particulado e o fósforo orgânico particulado, né? Então, mineral, por exemplo, a apatita fica no filtro, né? Adsorvidos, agregados inorgânicos, certo? E os componentes, os seres que estão agregados a esses orgânicos da biota, que fazem parte da biota aquática, tá? E na amostra filtrada, a gente tem o fósforo total dissolvido, né? E esse fósforo total dissolvido, o que significa quando eu falo um fósforo total? Já que quando eu falei que nitrogênio total é a somatório do nitrito, nitrato e amônia. O fósforo total dissolvido é o ortofosfato, né? Os colóides orgânicos e os polifosfatos. Isso forma o fósforo total dissolvido, né? E o fósforo total é o somatório de todas as formas presentes de fósforo na água. Tá? Então, a gente em limnologia, para determinar um ambiente em relação à sua atrofia, à sua qualidade, né? A gente faz ortofosfato e faz fósforo total. Dessa forma aí que vocês estão vendo, exatamente assim, certo? Quais são as fontes de fosfato? Eu tenho fontes de fosfato, assim como de nitrogênio, que são naturais e fontes que são artificiais. As naturais, elas vão vir, né, do processo de intemperização de rochas, né, na bacia de drenagem daquele local, principalmente a apatita, né, que é resultante desse processo de temperização. Material particulado presente, que está presente na atmosfera, né, e o material que é resultante da decomposição de organismos alóctone, né? A alóctone é a decomposição de organismos que está vindo de fora para dentro, que faz parte da matéria orgânica como um todo, tá? E as fontes artificiais? Não preciso nem dizer, né, gente? Todo processo de eutrofização artificial tem por trás, né, um esgoto, que pode ser doméstico ou industrial, e um material particulado de origem industrial na atmosfera. Então, quando eu tenho uma poluição atmosférica, quando eu tenho uma poluição terrestre, como eu falei para vocês que o rio ele me mostra, né, exatamente o que está acontecendo no seu entorno, e o sedimento, por sua vez, me dá um histórico do que aconteceu naquela localização, naquele local. Então, é óbvio, como eu falei na aula anterior de nitrogênio, e serve agora para fósforo, que a parte terrestre ela tem uma relação íntima com a parte aquática, de forma que uma acaba interferindo na qualidade da outra, né? Então, quando eu falo de poluição atmosférica, eu tenho que ficar atenta, porque a poluição atmosférica atinge os ambientes aquáticos, né? A poluição do solo,
atinge os ambientes aquáticos, certo? Porque eles são trazidos para aquele ambiente aquático, ok? O que acontece com o fósforo quando ele chega no ecossistema aquático, né? Fosfato, né? Eu falo fósforo porque é uma questão de vício de linguagem já, né? Mas é o fosfato, tá certo? Fosfato alóctone, que vem de fora para dentro, certo? Então ele vai chegar no epilímnio, e quando ele chegar no epilímnio, né? Que pode ser de um ambiente lêntico ou lótico, ali ele vai encontrar tanto macrófitas aquáticas, como também a biomassa de fitoplâncton, né? Que são os meus produtores primários. Esses organismos que estão ali, né? Eles vão senescer, mesma história, vão morrer, né? E a morte desses organismos leva a uma decomposição da sua matéria orgânica por bactérias, né? E por fungos, tá certo? E aí, esses detritos que são liberados da morte dos organismos, que estão sendo decompostos, eles vão precipitar e vão para o sedimento, vão lá para o hipolímeno, que a gente já sabe, né, o que acontece. O que acontece no hipolímeno? Eu tenho uma baixa de oxigênio, exatamente porque eu estou tendo uma atividade muito grande de decomposição, principalmente se a quantidade desses organismos que estão lá no hipolímeno, desses produtores primários, se for em grande quantidade, então isso subentende que aquela massa viva toda vai morrer e vai aumentar lá no meu hipolímeno muito a quantidade de decompositores agindo ali para decompor toda essa matéria orgânica, fazendo a ciclagem desses nutrientes, assim mesmo como ocorre no ambiente terrestre. Você já aprendeu ciclagem de nutrientes em ambientes terrestres, sabe que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O mesmo raciocínio, certo? E essa atividade a gente já estudou que para que haja essa decomposição eu tenho uma diminuição de oxigênio dissolvido e eu tenho uma diminuição do meu pH, fazendo com que o meu pH fique. Desculpa, gente. E o meu pH ácido, exatamente, fique ácido menor que 3, certo? Muito bem. Ele precipita, vai para o sedimento, e aí, lá no sedimento, o que vai acontecer? Esse fósforo, esse fosfato, ele vai se associar, né, a argilas, e essas argilas, muitas vezes, elas são ricas em ferro e alumínio, né? Quando o fosfato se associa com o ferro e com o alumínio, ele forma o íon férrico, né? Que é sobre a forma de hidróxido de ferro, hidratado agora, porque está na água, né? E forma esse composto que é o íon férrico, certo? Esse íon férrico, ele é como se ele acoplasse o fósforo, né? Para que ele possa precipitar e ficar no sedimento. Ele não fica na coluna d'água, para que ele possa ser precipitado e ser levado para o sedimento, tá? E aí o que acontece quando ele fica no sedimento, esse fósforo? Diminui a disponibilidade de fósforo na coluna d'água, levando a uma diminuição da produtividade do sistema. Entendeu? Então, quanto mais matéria orgânica, veja que é um ciclo, né? Quanto mais matéria orgânica, maior a decomposição, menos oxigênio no ambiente, acoplamento desse fosfato com as argilas. Essas argilas são ricas em ferro e alumínio, que vão formar um precipitado, né, de íon férrico, e vai ser precipitado para o fundo desse ambiente, ficando no sedimento. Uma vez que ele fica no sedimento, a disponibilidade de fósforo na coluna d'água para os organismos captar novamente e continuar fazendo sua fotossíntese vai ser diminuída. Então, diminuindo o fósforo, lembra que no início da aula eu falei que ele é um fator limitante, assim como o nitrogênio? Então, o que vai acontecer? Diminuindo ele, eu não vou ter mais a produtividade primária do sistema. Então, o sistema entra em colapso e toda aquela biomassa começa a morrer.
começa a morrer e começa a ser decomposta. Vai sendo decomposta, vai diminuindo o oxigênio e peixes, esquece, né? Os peixes acabam morrendo exatamente porque não tem oxigênio, porque houve alteração do pH. Bom, quando acontece isso, esse é o grande problema da eutrofização. Esse é o grande problema de um processo de eutrofização. Que a gente abriu essa aula falando sobre o processo de eutrofização, né? Você acaba levando, quando essa eutrofização ela é demasiada, né? E ela vai se acumulando, o problema é exatamente esse, né? Ela fica lá disponível, fica lá precipitada no sedimento e não fica disponível. O sedimento tem fósforo, mas ele não fica disponível na coluna d'água. E aí você tem um colapso desse sistema, tá? Então, falando aqui sobre a precipitação do fosfato e a relação com o pH. Então, como a gente já falou do nitrogênio, o fósforo, né, também é influenciado pelo oxigênio e pelo pH e pela temperatura, porque o oxigênio e a temperatura também os dois atuam juntos, né? Então, quando o pH é neutro num determinado sistema, o íon férrico ele vai estar numa forma oxidada. Quando o pH for ácido menor ou igual a 3, esse íon férrico ele é solúvel. E quando o pH é básico, que é o que acontece na maioria das águas continentais, o íon férrico ele vai ser modificado na forma de ferro hidratado e vai ser precipitado no sedimento, tá? Se o íon férrico for se o íon férrico for fosfato, né, for igual à quantidade de fosfato, o íon férrico ele vai ser precipitado na sua totalidade e os íons fosfatos serão liberados e aproveitados. Como é que eles vão ser liberados e aproveitados? Sobre aquelas condições que eu falei para vocês, tá? Ou de uma tromba d'água, ou também através de um processo chamado bombeamento, que é quando as espécies de macrófitas aquáticas são enraizadas, né? Nós vamos ainda ter uma aula sobre macrófitas aquáticas e os tipos de macrófitas aquáticas que existem. Essas macrófitas aquáticas, quando elas possuem raízes que são enraizadas no sedimento, porque elas podem ser flutuantes, e aí a raiz não é enraizada no sedimento, mas quando elas são espécies que têm a sua raiz enraizada no sedimento, elas bombeiam esse fósforo para a sua biomassa, então está bombeando, teoricamente, esse fósforo para a coluna d'água. Eu estou tirando da onde está precipitado e estou levando para a coluna d'água. É o efeito de bombeamento. Porém, a gente entra de novo naquele ciclo. Uma vez que essas espécies venham a senescer e morrer, aquele fósforo que ela obteve e que ela usou na sua biomassa, ela morrendo, isso vai retornar novamente para o meio e vai acontecer novamente esse ciclo do fósforo que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? No slide anterior. Se, por um acaso, o íon férrico for maior do que o fosfato em quantidade, os íons fosfatos serão totalmente absorvidos às partículas de ferro, né, hidratado, e o sedimento, quando acontece isso, ele se torna de uma cor meio marrom alaranjada, certo? Quando você olha um solo, um sedimento, né, que está desse jeito, é provável que a quantidade de ferro, de íon férrico, está sendo maior do que de fosfato, tá? Bom, as argilas também são importantes, como eu falei anteriormente, né? Porque as argilas, elas
elas possuem uma alta capacidade de absorver o fosfato quando em pH ácido, certo? Então, e essas argilas, como é que essas argilas entram no sistema? Elas entram no sistema através, por exemplo, de uma mineração, né? Nessas minerações, esse aporte de argilas, né, esses ambientes aquáticos que ficam próximos, né, de locais onde você tem mineração, você tem um aporte muito grande de argila e isso é considerado uma tragédia limnológica para aquele local. Né? A mineração, todo mundo sabe que é uma das atividades humanas mais impactantes, né, para um ambiente aquático. Tá? E existem também outros íons, né, como o manganês, o alumínio que tem aqui, né, na minha tese de doutorado a gente viu que a gente tem alumínio aqui, né, nas lagoas que eu estudei, essas lagoas temporárias, elas eram ricas em alumínio, né, e cálcio, que também contribuem para a diminuição da produtividade do sistema, tá? Uma vez que elas também acabam se ligando ao fosfato e precipitando no sedimento. Essas figuras aí mostram uma grande quantidade de biomassa, né, de plantas aquáticas, fitoplânctônicas também, né? Só imaginar que essa biomassa, ela vai morrer e vai ter que ser degradada, né, decomposta, certo? Por isso que a atitude, né, de se retirar as macrófitas do sistema são importantes, né? Pessoal, eu percebi agora que eu tô sem o fone. Eu vou colocar novamente. Me perdoem, espero que vocês tenham escutado. Voltando aqui. Então, eu estava dizendo o que mesmo? Me perdi, me perdoe. Sim, essas plantas aquáticas, né, quando elas começam a abundar em grande quantidade, como a gente viu aqui no Rio São Francisco, apesar da gente dizer que só tinha baronesa, né, que é um nome popular para a Eichhornia craspis, né, da espécie Eichhornia craspis, que a gente acaba usando essa palavra baronesa para tudo quanto é planta aquática que aparece ali, mas a gente tem várias espécies, né, de plantas aquáticas ali no Rio São Francisco. Então, é aquela ideia de se retirar de forma mecânica, é uma ideia interessante, né? Porque você diminui a quantidade de matéria orgânica que vai ser decomposta, né? E por que isso é importante? Por conta de tudo isso que a gente falou, né? Porque a partir do momento que essa matéria orgânica vai ter que ser decomposta, a gente tem toda aquela processo de amonificação, nitrificação, desnitrificação, precipitação do fosfato, né? E nos sedimentos, certo? E diminuição de oxigênio, mortandade de peixes. Então você acaba, a gente está aqui elencando uma série de problemas que vão ocorrer em virtude dessa quantidade aí de matéria orgânica que está presente aí nesses ecossistemas, né? Então a retirada mecânica é uma das estratégias que se tem para diminuir esse problema nos ecossistemas aquáticos, né? Porém, quando eu retiro essa biomassa do ambiente aquático, eu tenho que ter uma estratégia para saber o que eu vou fazer também com essas espécies que eu retirei, com essa biomassa que foi retirada do ambiente aquático, o que eu vou fazer com essa biomassa, né? Visto que se eu incinerar, eu também estou causando um problema, né? Ambiental também. O que eu poderia fazer com essas espécies, né? Então, um dos meus alunos, uma das propostas que eu disse a ele que ele poderia fazer é a gente realmente saber
quais são as propriedades químicas dessas plantas, né? Porque a partir do momento em que a gente sabe do que essas plantas são formadas, a gente pode propor utilização delas, né? Como é que a gente poderia utilizá-las na agricultura e tudo. Mas para que eu possa fazer isso, né, há todo um processo anterior. Eu tenho que fazer uma análise química dessas plantas e também, e principalmente, porque a gente está numa área de produção agrícola, né, é muito importante que se faça também a análise de metal pesado nessas plantas. Uma vez que essas plantas elas captam, né, metal pesado da água de forma como se fosse uma esponja, né? Essas plantas não podem ser utilizadas na agricultura, né? Antes de se saber quais são os produtos químicos que elas absorveram, né? Porque existem metais pesados que uma quantidade mínima já é muito danosa a um organismo vivo. Né? Então, se eu for utilizar, como a gente lê muito na literatura, a utilização dessas plantas como uma forma de ração para esses organismos, né? Para ração para gado, enfim. Mas para que eu possa usar, eu preciso saber o que contém, né? Porque o gado vai né, se beneficiar, teoricamente, dessa fitomassa, né? E depois nós vamos nos alimentar daquele gado que comeu essa fitomassa, né? Então, é uma cadeia, né? Como a gente já falou aqui, e vocês já aprenderam isso em ecologia, em outras disciplinas, como nós somos topos de cadeia, né? Apesar de que da gente ser onívoro, né? E às vezes a gente levar essa onivoria ao extremo, né? Por sermos topo de cadeia, somos extremamente vulneráveis. Né? Estamos vendo exatamente isso atualmente, né? Se for comprovado que o vírus, né, não foi produzido em nenhum laboratório, que esse vírus, coronavírus, não foi produzido em nenhum laboratório, mas sim de forma natural, ele pertencia, né, a esses organismos silvestres e o humano se alimentou e acabou tendo toda essa problemática porque a gente não tem anticorpos para esse vírus, uma vez que eles não fazem parte, né, da nossa vida. Então, eu posso dizer para vocês que é um problema grave, né? Assim, o fato da gente ser topo de cadeia é um problema grave, porque exatamente por isso, né? A gente acaba se alimentando de outros organismos que se alimentaram de outros e assim sucessivamente, e sem fazer nenhum estudo sobre isso, né? Do que vai ser alimentado, eu não vejo que isso seja correto, né? Tá certo? Por que eu falo isso? Porque essas baronesas que foram retiradas do Rio São Francisco, a gente viu ali amontoando uma série de baronesas, e depois a ideia, né, pelo menos foi a ideia que foi me passada, é de que essas plantas seriam moídas, né, iam passar por um processo, e depois elas seriam incorporadas na ração de caprinos, enfim. E o meu questionamento inicial sempre foi com relação a, a, ao estudo da parte química dessas plantas, né? Principalmente dessas macrófitas aquáticas, tá certo? Inclusive, vocês têm colegas que têm trabalhos com isso, né? Que podem até participar e falar sobre isso, né? Que inclusive estudam alguns materiais pesados, né, algumas substâncias de metal pesado, exatamente nessas plantas, né?
E se eu não me engano, essas plantas retiradas aqui do Rio São Francisco, né? Essas mesmas que eu estou falando agora. Tá certo? Então não é tão simples assim como a gente pensa, né? Bom, essa tabela que eu mostro aí para vocês, Vollenweider 1968, é a mesma tabela, é o mesmo autor daquela tabela que eu mostrei para vocês do nitrogênio anteriormente, tá certo? Só que aqui para fósforo total. Lá era para nitrito, nitrato e amônia, né? E nitrogênio amoniacal. E aqui é para fósforo total, tá certo? E aqui, nesse caso, dessa tabela está em microgramas por litro, né? Eu acho que eu falei isso também no outro, né? Não me lembro de ter falado na outra tabela de nitrogênio. Então, quando é considerado um ambiente ultra oligotrófico, né? Quando você tem um fósforo total menor do que 5 microgramas por litro. Então tem um erro aí, né? Nessa tabela, exatamente porque ela é antiga, né? Que é o litro escrito em letra minúscula, né? Quando na verdade ele deveria estar em letra maiúscula, como eu já falei com vocês, que isso é uma convenção, tá? Só para vocês que não ficarem depois com duas informações sem saber o que está certo e o que não está. Oligomesotrófico, né? De 5 a 10 microgramas por litro. Mesoeutrófico, de 10 a 30 microgramas por litro. Eupolitrófico, de 30 a 100 microgramas por litro. E politrófico, maior que 100 microgramas por litro. Hoje, a gente nem utiliza, né? Ultraoligotrófico, não conheço nenhum ambiente que é considerado ultra-oligotrófico. O que nós temos hoje é oligotrófico, né, ou mesotrófico, né, eutrófico e hipereutrófico, certo? Que ele tem uma terminologia um pouco diferente, tá? Que é uma informação mais antiga, porém que ainda é utilizada. Porém, atualmente nós não temos nenhum ambiente que seja hiper oligotrófico, né? Não temos. A relação do fosfato com o fitoplâncton, tá? Então, o fosfato é um elemento indispensável para o crescimento das algas, certo? Isso daí a gente já falou. O ortofosfato é a forma mais importante, né, de absorção do fósforo, tanto para algas como para macrófitas aquáticas. E a absorção de fosfato, ela está diretamente relacionada a um processo que ocorre na atividade fotossintética chamado de fosforilação, tá? A velocidade de absorção do fósforo irá depender da concentração externa e interna deste no ambiente, tá? Então, a velocidade que esse fósforo vai ser utilizado pelo organismo, pelos organismos aquáticos, vai depender dessa concentração, né? E das fontes que alimentam aquele sistema, né? Se elas são autóctones, alóctones e como é que elas chegam, a concentração delas, enfim, tá? Porque esses processos, eles demandam tempo, né? Inclusive no ambiente tropical, como a gente já viu, durante um prazo de 24 horas, que foi o que eu falei com vocês nas outras aulas, nas aulas que eu falei sobre as atividades nictimerais, né? Em ambientes tropicais, a variação nictimeral durante 24 horas é imensa, né? Então, eu vou ter variação aí de oxigênio, produtividade primária, e aí pH, que vai variar muito durante o dia todo, tá? E dependendo
da localização que a gente está num ambiente tropical, essa variação também vai ser maior ainda, porque eu vou ter influências, milhões de influências, né? Como, por exemplo, o vento aqui no Nordeste é muito atuante, né? O que faz com que os ambientes aquáticos que já são rasos não consigam estratificar, né? Exatamente porque tem esse vento. Algumas cianobactérias, elas podem armazenar fosfato sob a forma de polifosfato. Lembra que eu falei na aula anterior sobre aquelas células diferenciadas que quem pagou protistas comigo se lembra muito bem que a gente aprendeu isso sobre cianobactérias, que são aquelas células especializadas, né, que são os acinetos e os heterocistos. Falei na aula anterior de nitrogênio e estou falando nessa aula novamente, né? Algumas cianobactérias podem se deslocar para o hipolímnio, então elas podem descer de lá de cima, vai lá para baixo, né? Onde a concentração de fosfato é maior, certo? Então elas têm inúmeras adaptações através dessa movimentação, principalmente através da bainha de mielina, né? Oh, meu Deus. Não é bainha de mielina, não. Bainha mucilaginosa. Falei bainha de mielina, tô confundindo com neurônio, tá? Bainha mucilaginosa, tá certo, gente? Pelo amor de Deus, não vai falar bainha de mielina, não. E a absorção de fosfato em excesso por cianobactérias, né? Por cianobactérias lhe conferem vantagem competitiva, óbvio, né? Óbvio. Se a situação não for favorável, ela consegue reservar o que precisa e fica ali esperando que a situação daquele local melhore, enquanto os outros organismos acabam, muitas vezes, não conseguindo e morrendo, né? Enquanto ela tem essa vantagem competitiva, né? De conseguir ficar mesmo quando o ambiente começa a se tornar desfavorável, né? Exatamente por conta desse aspecto das cianobactérias que a gente discutiu tanto em protistas, né? Que é o processo evolutivo delas mesmas, né? De ter chegado até aqui depois de bilhões de anos, né? Exatamente, e com sucesso reprodutivo e causando um monte de problema em tudo quanto é lugar, exatamente porque elas conseguem sobreviver quando a situação não é favorável, tá? A relação do fosfato com o zooplâncton, lembrando que o zooplâncton fagocita, né? Ele se alimenta do fitoplâncton. Então, ingere material particulado do zooplâncton, né? Rico em fosfato, do fitoplâncton, veja aí que eu estou falando, né? E detritos orgânicos, e depois ele libera esse fosfato orgânico dissolvido através das fezes, tá? Então essa é a relação do zooplâncton. E a relação do fosfato com as macrófitas aquáticas, já falei, né? Mas a gente fala novamente, ela pode ocorrer em três situações. O fosfato, ele é assimilado e distribuído por toda a coluna d'água. O fosfato, ele é assimilado, né? Apenas pelas folhas das macrófitas e é distribuído por toda a coluna d'água, ou o fosfato é assimilado pelas raízes e pelas folhas e é distribuído por toda a coluna d'água. Então, faltou no número 1 eu coloquei, o fosfato é assimilado pelas raízes, gente, faltou essa informação, tá? Pelas raízes e é distribuído por toda a coluna d'água. Ou o fosfato é assimilado apenas pelas folhas, ou pelas folhas e pelas raízes. E isso é aquilo que eu falei para vocês do bombeamento, tá? Só me perdoem porque faltou essa palavrinha ali no número 1, que é o fosfato ser assimilado assimilado pelas raízes apenas e distribuído por toda a coluna d'água, certo? Lembrar que a absorção do fosfato vai variar entre as espécies, certo? A absorção de fosfato depende de sua concentração no meio, como a gente já falou anteriormente, né? Do que entra de fora para dentro e do que é produzido
dentro do próprio sistema. Então, vai depender dessa concentração. O sistema de bombeamento, né, que eu acabei de falar, que incorpora na biomassa e depois excreta para a água, tornando esse fosfato disponível. E o que é eliminado, que é utilizado por bactérias e outras algas perifíticas, né, a gente vai ter uma aula só de perifíton, e algumas espécies que absorvem o fosfato na zona reduzida do sedimento, onde a concentração é maior, tá? Que esse caso, né, ele está dizendo aí, falando sobre as adaptações das cianobactérias, né? E a gente, então, encerrou essa aula de nutrientes. Espero que vocês tenham conseguido entender como esses processos ocorrem, né? Tanto as diferentes formas de nitrogênio, como a de fósforo, e como isso é importante dentro dos sistemas. Então, o que eu vou pedir dentro do sistema aquático, né? O que eu vou pedir para vocês? Que vocês também coloquem na tabela de vocês agora o nitrito, o nitrato e a amônia, que eu já falei para vocês colocarem, e agora também o fósforo total e o ortofosfato, tá? Não se esqueçam da matéria orgânica também, porque também a gente faz análise de matéria orgânica total, né? E aí na nossa próxima aula síncrona, ou até antes mesmo, vocês podem me mostrar como é que está ficando a tabela de vocês, para que eu possa dizer se vocês estão organizando essas tabelas de forma correta. Essa tabela, né? De propriedades liminológicas, a parte abiótica. Depois teremos uma que vai ser só de biótica, tá? Para que vocês possam ter tanto o que vocês aprenderam de abiótico, que são todas essas variáveis que eu venho falando com vocês, e depois uma que só vai ser de bióticos, que são todos os organismos aquáticos que fazem parte do ecossistema aquático e a influência deles sobre a química da água, sobre todas essas variáveis que eu falei para vocês e delas sobre eles, tá? Porque é um ciclo, né? Então eles influenciam e também são influenciados, tá certo? Então era isso, pessoal.